Bom, vamos lá. Quero esse vídeo aqui mostrar para você o que precisa de investimento para você iniciar aí uma empresa com operação comercial já totalmente automatizada, tá? Volto a falar, até vou comparar aqui, né, esse modelo de negócio, por isso que eu falo que vendas te liberta. Por quê? Porque quando a gente fala em vendas, comparando com outros modelos de negócio, você vê que é extremamente barato. Esse modelo que a gente fala, que eu falo bastante aqui, tá? Que é você trabalhar muitas vezes em home office, prestando serviço, num segmentos que tem ticket médio alto, muitas vezes venda de ciclo mais complexo, mas você consegue, com tecnologia, fazer muito trabalho, né, otimizar muito trabalho, não depende de outras pessoas. Quando eu falo que para iniciar um dos melhores modelos que tem, quando a gente fala em investimento de uma loja aí, vou montar uma loja, vou montar alguma coisa, a gente fala de 50 mil reais, é muito pouco, tá? Daí você tem aluguel, tem diversas coisas. Aqui eu vou falar dos investimentos de ferramentas que a gente tem que utilizar, mais ou menos os custos das ferramentas. Tem muita coisa que é gratuita, que você pode iniciar de forma gratuita, mas depois vai chegar um momento que você precisa que já está ali mais caminhando, né? Você ir para o modelo pago, tá? Então, vamos lá, deixa eu só ver se meu microfone está certo aqui, está certo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Estou iniciando um modelo novo de desenhando aqui no tablet, que eu acho que vai ficar um modelo de aula mais legal. Então, quando a gente fala de uma empresa, tá? De prestação de serviços, tá? Se você trabalha de vendedor, se você presta serviço ali na área de vendas, tá? A gente está sempre falando aqui que tem alguns pilares que não tem jeito, tá? Eu vou separar aqui em duas situações. Vou até colocar aqui para todo mundo. Esse para todo mundo aqui, o que seria, tá? O que, independentemente de você ter uma empresa ou se você for um funcionário, é o que vai acontecer, tá? E aqui no modelo de operação comercial enxuta, tá? Quando eu falo aqui enxuta, vamos pôr aí até 3 pessoas, tá? De 1 a 3 pessoas, tá? Júnior, pode ser mais? Pode ser mais, mas daí a gente já começa a escalar, já é um outro modelo, tá? Então, para todo mundo, o que você vai ter de custo? Se você trabalhar em PJ, tá? A gente está falando aqui em PJ. Opa, deixa eu só acertar aqui. Se você estiver trabalhando aqui em PJ, o que vai acontecer, tá? Primeira coisa, nós vamos ter aqui, deixa eu só pôr meu celular aqui no modo avião. Aí. Então nós vamos, quando a gente fala para todo mundo aqui no modo PJ, você vai ter que ter aí, você vai ter que montar sua empresa, tá? Aqui pode ser ME, tá? Ou MEI. Vai depender muito do seu faturamento. Normalmente as pessoas começam com MEI. O que é interessante isso aqui? Que você não tem, né? Você consegue prestar serviço para outras empresas e não tem todos aqueles descontos aí que existem, tá? Lógico que vai muito do modelo que você quer seguir, tá? ME, aqui no caso de ME, você já tem que ter um contador, tá? Júnior, eu trabalho num local aqui que eu preciso de um espaço para fazer reunião, aí você procura um coworking, tá? Ou você vai precisar aí coworking. Deixa eu escrever aqui. Ou você vai precisar também de um endereço fiscal, tá? Coworking. Tá? Você vai trabalhar aí no coworking. Minha letra tá feia aqui, mas tá bom. Mas assim mesmo, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Se você tiver aqui, se você tiver ME aí, tá? Uma empresa ME, a gente já está falando aí de, no mínimo, R$400 de contador, tá? Se for uma MEI, você já não tem esse custo. Se a gente estiver falando aqui de coworking,
você encontra aí, se você precisar de endereço, tá? Fiscal, endereço fiscal, deixa eu fazer de novo aqui, endereço fiscal, eu não gosto de escrever com essa canetinha aqui, ele tá falando aí de uns R$150, tá? Lógico que vai depender muito da sua cidade, do local que você tá? Se você tiver também aqui, você vai precisar de internet, uma internet boa. Se você está na sua casa, muito provavelmente você já tem internet. Aqui internet a gente está falando aqui, vamos pôr aí de 100 a 150 reais. Vamos pôr 150 reais, tá? Vai depender, lógico que vai depender da sua cidade e tudo mais, tá? Então aqui a gente já está falando 400, 700 reais por mês, tá? Então esses gastos aqui, Júnior, mas tem água, luz, se você tiver na sua casa, você vai utilizar o que você pode aumentar um pouquinho, até pode aumentar um pouco, tá? Mas se você tiver aí na sua casa, isso aqui já vai ser mais ou menos o tanto que você gasta, não tem grandes variações, tá? Só que aqui, vantagem, você não tem custo de deslocamento se você tiver na sua casa, tá? Então, deslocamento... Júnior, mas eu vou visitar os clientes, tudo bem. Esse custo de deslocamento você teria mesmo se tivesse em algum local ou não, mas se você trabalhando de forma remota, então esse custo de deslocamento é zero. Outro custo que diminui bastante, vamos pôr aqui a alimentação na rua, tá? Se você trabalha, isso aqui você economiza. Eu não vou colocar valores aqui, tá? Mas você aqui economiza. Tá? Não vou colocar valores, porque cada um tem seu estilo, às vezes você leva a marmita e tal, enfim. Mas o que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Alguns custos que, independente de qualquer coisa, você terá, tá? Só que se você montar uma loja, alguma coisa, você terá aluguel, tá? Você terá outras situações aí, qualquer loja, né? Você terá. Quando a gente está falando aqui esse modelo aqui enxuto, tá? Que é o que eu prego, do modelo Vendas Te Liberta, que é um modelo que eu cresci aqui, eu saí da minha falência em 2017, até me tornar em 2023 a maior consultoria do CRM Pipedrive, eu em vez de ter aluguel, tá? Aluguel, tinha o coworking, mas aqui, ó, eu pagava aqui nesse coworking R$300 por mês. O que você aluga R$300 por mês? Hoje eu não tenho mais coworking, eu trabalho em casa, eu não tenho custo nenhum com isso, tá? Então, mas eu vou montar uma loja. Uma loja, aí vai depender da cidade de cada um, mas você pode pôr aí no mínimo uns R$3.000, tá? De aluguel. No mínimo uns R$3.000, tá? Custo de você montar uma loja, tá? O custo de você montar uma loja, quanto que custa, né? Você tem que investir em estoque, vai depender muito do modelo que você vai ter, mas olha, você pode ter certeza aí que no mínimo uma lojinha pequena aí você vai gastar entre instalação, tô sendo muito bonzinho aqui, tá? Falando aqui de R$50.000 aqui de montagem de loja, tá? Montagem. Que coisa horrível, tá? Montagem de loja. Montagem aqui, tá? Tô sendo muito, assim, conservador, tá? Quando a gente fala do investimento aqui de 50 mil, eu tenho que pegar, ou eu vou pagar juros desse valor, que se eu não tiver o dinheiro, eu vou ter que pegar emprestado de alguém e pagar juros para essa pessoa, que no mínimo, se for aí uns 2% ao mês, a gente tá falando de R$1.000 de juros, tá? Fora o principal. Ou a gente está falando aqui de... se eu tiver esse dinheiro, eu vou deixar aí de ganhar uns R$500 de investimento, tá? Se eu tiver investido, eu tiro esse dinheiro, eu deixo de ganhar esse investimento aqui, tá? Então aqui é juros e aqui eu deixo de ganhar, eu deixaria de ganhar. Só para vocês verem, assim, tudo que a gente tem que olhar quando a gente monta uma empresa, tá? Então beleza.
Então aqui eu falei aqui de custos, né, que você tem que ter, independente do seu modelo de negócio, você tem que ter esses custos. E aqui eu falei, mas numa forma muito simples, mas muito simplória aqui, tá? De aluguel, enfim, falei de uma forma muito simplória. O modelo que eu prego aqui é de você trabalhar na sua casa, prestar serviço de vendas, ser um vendedor que você pode trabalhar de forma remota aí, tá? Sendo PJ, porque quando você é PJ, você pode prestar serviço exclusivo para uma empresa só, ou às vezes, dependendo da situação, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Prestar até serviço para mais de uma empresa, que muitas vezes uma é complementar da outra e tudo mais, tá? Custos aqui. Aqui, ó, a gente vai falar principalmente do custo de tecnologia, tá? Se a empresa for sua, você não for funcionário, nada, você tem que, é bom você ter um site aí da sua empresa, tá? Para quê? Para construir autoridade, para ter indexação no Google, para as pessoas saberem o que você faz, tá? Então, estamos falando aqui de um site. Júnior, quanto que é um site? Site, normalmente existem dois modelos, tá? O modelo que você paga uma vez só para a pessoa desenvolver seu site, daí você hospeda, você vai pagar lá um valor só de hospedagem bem baixinho, que às vezes é por ano, tá? Ou tem empresas que elas pegam, desenvolvem e cobram uma mensalidade ali do seu site para você utilizar. Mas vamos colocar aqui, eu vou colocar desse modelo só para a gente entender custos fixos aqui, vou pôr aqui R$150 por mês, tá? Esse custo pode ser menor, tá bem? Outra situação que a gente vai ter aqui é o CRM, que nem hoje o Pipedrive, ele tem aí o melhor, não o melhor plano, mas um dos planos que a maioria dos meus clientes aqui usam, é o plano avançado. Hoje o plano avançado ele tá $34 por mês. Vamos pôr aí 3 vezes 6, vamos pôr aí uns R$200, tá? No dia de hoje, tá? Por mês. Celular você vai ter que ter, internet você vai ter que ter, tá? Então a gente não vai somar isso aqui, que eu tô falando que é mais a diferença aqui entre um e outro, tá? Uma coisa importante, de repente você ter uma ferramenta de prospecção. A gente tem ferramentas que são gratuitas e tem ferramentas que são pagas, tá? Vou pegar aqui uma ferramenta paga, que aqui você consegue ter um ganho muito grande. A gente tá falando aí de $50 por mês, tá? Mas isso aqui, assim, ó, é para gerar muito lead aí para você. Vamos pôr aqui uma média de R$300 por mês, tá? Que mais? Que mais que a gente precisa? Tá? E-mail. Você pode ter que ter um e-mail profissional, tá? Então, o e-mail do Google hoje, Workspace, eu pago um plano que ele é um pouco mais avançado ali, que permite gravação de call e tudo mais. Eu tô falando aí de... eu pago R$71, R$72, R$74, alguma coisa assim. Eu sei que tem um plano mais barato. Eu vou pôr aqui e-mail. Eu vou pôr R$50, mas eu acho que não é isso, tá? Vou pôr aqui Gmail. Tá? Eu acho que não é isso, eu acho que é um pouco mais barato. Isso quando você... Isso aqui, pessoal, eu tô falando também se a empresa não te fornecer, se você tiver a sua própria empresa, se for um representante comercial e tudo mais, tá? Então, são todos gastos que você tem da sua própria empresa, tá? Se você trabalha de funcionário, esses gastos aqui você não terá. Você terá esses gastos aqui, ó, se você trabalhar como MEI, né, ou como ME, você terá esses gastos aqui. Pode ser que você tenha que ficar num coworking, tá? Que você tenha que pagar o contador, ou de repente você tem o endereço fiscal, tá? Internet, tudo mais, tá? Mas esses gastos aqui para empresa própria, tá? Que eu tô falando, isso que eu tô falando, tá? Aqui, ó, e outro ponto, tá? Que nem aqui, ó, 150 é um valor cheio. Aqui é por pessoa. Se você tiver uma pessoa, 200. Se tiver duas, 400. Se tiver três, 600. Júnior, mas R$600 de tecnologia? Vocês podem ter certeza que é
custo mais barato que tem, tá? Quando a gente fala aí, que nem o pessoal fala, ah, Júnior, mas o Pipe Drive é caro, tá? A gente está falando aqui, ó, de 200 reais aqui, quer ver? A gente está falando aqui de 200 reais por mês, vamos pôr aí 20 dias, tá? Trabalhados aí no mês, é um pouco mais, é 10 reais por dia, tá? Por dia, um dos melhores CRMs do mundo. Júnior, tem coisa mais barato que isso? Tem coisa mais barato, tá? Mas muitas vezes é uma economia que não compensa. O que a gente olha muito, que quem fala que o CRM é caro, é porque ele tá muito, não sabe usar direito o CRM, tá? Então, quando a gente utiliza aqui o CRM de forma correta, qual ferramenta, o que que um vendedor seu, ou o que você precisa vender, tá? Para fazer um lucro de 10 reais a mais por dia, tá? Para ter um ROI, para ter um retorno sobre investimento, para ter uma margem de contribuição de 10 reais a mais, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de ferramentas aí, de preços, aonde você põe. O que é mais caro numa ferramenta é aquela que você não usa. Se você estiver pagando ali 10 reais por uma ferramenta que você não usa, é o mais caro que você vai ter, tá? Outra ferramenta que eu sugiro, que principalmente quem faz muita call, muita apresentação, eu utilizo bastante aqui, são ferramentas de transcrição de call, tá? Eu vou pôr aqui de IA, tá? Aí a gente já está falando aqui de $30, vai sair, $30 vai sair 3, 16, 18, 180, tá? Mais ou menos, tá? Eu tô colocando uns valores de cabeça aqui, ferramentas tops, e volto a falar, tem muita coisa disso aqui que é gratuito, tá? Que nem e-mail, você quer ter eu não quero ter o site, beleza, mas eu acho que é importante ter. Eu não quero ter um CRM, nossa, aqui eu falo pra você que eu não abro mão, tá? Volto a falar, tem outros mais baratos, existem alguns, nem sei se tem gratuito mais, mas a gente vai liberar um CRMzinho aí no Notion para os participantes aí do programa Vendas Te Liberta, que é para iniciar, tá? Ferramenta de prospecção, se você não tiver uma base, precisar prospectar, compensa, tá? Principalmente quando a gente olha e tem uma venda recorrente, tá? E-mail do Gmail oficial, compensa ter? Compensa, isso aqui traz autoridade. Posso não ter? Posso. Tá? Ferramenta de transcrição de IA, posso não ter? Posso. Mas, eu volto a falar, às vezes, pessoal, é um investimento, né, que as pessoas me perguntam assim, por onde que você começaria? Eu começaria a investir nisso aqui, tá? Quanto que a gente está falando aqui, tá? 300, 500... 650, 700, 880 reais, tá? Tá? 880 reais você está com um kit de ferramentas para voar, tá? Sua empresa, ela está muito bem servida de ferramentas. Júnior, mas e o WhatsApp, bot do WhatsApp? Isso aí é importante num segundo momento quando você tem um alto volume de vendas, tá? Se você trabalha como representante comercial, essas coisas, fica muito mais fácil você utilizar essas ferramentas aqui, tá? E se desenvolver mais, porque você vai ver que um CRM bem formatado, você tendo ali um funil, vamos falar aqui um pouquinho sobre estrutura, tá? Imagina o seguinte, que você tem 2 processos comerciais. Você tem, eu já estou entrando em outro assunto aqui, mas é mais para você entender que muitas vezes as pessoas acham que gastar R$1.000 por mês em tecnologia é muita coisa, tá? Imagina que você tem 2 processos comerciais, um processo comercial de abertura de carteira, tá? Ou novos clientes, e um outro processo, aqui o processo número 1, tá? E aqui o processo número 2 de manutenção de carteira ou clientes ativos. Carteira. Opa, tô apertando o botãozinho aqui, carteira.
tá? Ou clientes ativos. Aqui a gente está falando de novos clientes, tá? E aqui a gente está falando de clientes ativos, tá? Quando a gente fala de investimento, imagina o seguinte, tá? Você tem lá, vamos supor que você consegue iniciar 5 clientes novos por mês, tá? 5 clientes novos por mês. 5 novos por mês. Tá? Vamos supor que esses clientes aí vai depender muito de mercado. A gente está, lógico que ilustrando, é mais para você entender a conta que você tem que fazer, tá? Tá mais ilustrando aqui o que é. Mas imagina o seguinte, que de repente esses clientes compram de você, vou pôr aqui R$5.000 cada cliente, tá? Se você tem uma empresa de representação comercial, alguma coisa assim, ou se você mesmo vende, se você tem sua empresa aí que você mesmo revende coisas, ou você presta serviço, tudo mais. Então a gente está falando aqui de R$25.000 por mês, tá? E essa venda, então aqui ó, estamos falando aqui do funil novo, tá? De novos clientes. Vamos supor, Júnior, esses números seus tá tudo louco. Tá bom, não tem problema. Entendam a linha de raciocínio, a conta que vocês têm que fazer, tá? Vamos supor que desses 25 mil aqui, que vende por mês, vocês ganham, vou pôr aqui 3% de comissão. Quer pôr 2%? Vamos pôr 2% aqui de comissão, tá? Vamos pôr 2% aqui, que daí fica mais, vamos pôr aqui 2% de comissão, tá? Então vamos lá. Vamos supor que em janeiro, tá? Janeiro você pegou e adquiriu lá 5 clientes, 25 mil de vendas, tá? Aqui, 2% de comissão, a gente tá falando de R$500, tá? R$500. Vamos supor que em janeiro você conseguiu aqui, né? Fechou, bateu essa meta aqui, R$500, tá? Em fevereiro, você trouxe mais 5 clientes aqui, então, e vendeu de novo para esses clientes aqui de janeiro, tá? Então, aqui a gente está falando aqui de mais 500 do antigo e mais 500 do mês. Em março, Júnior, dá para fazer isso? O CRM ajuda nessa recorrência? É para isso que o CRM serve, tá? É para isso que o CRM vai servir. Em março, você conseguiu mais 5 clientes, mais R$500. Veio aqui, ó, esse vendeu para cá, esse vendeu para cá, esse veio para cá, ó, R$500. E eu adquiri mais R$500, tá? Essa conta que você tem que fazer. Aqui, ó, eu já estou falando aqui de 1.500. Só que, Júnior, é 1.500? Não, aqui foi mais 1.000, tá? E aqui foi 500. Se a gente está falando aqui de um custo de ferramenta aqui, vamos pôr R$1.000 aqui de ferramenta, tá? R$1.000. R$1.000 de ferramenta para ficar mais fácil, tá? O que está acontecendo aqui? Aqui no segundo mês, eu já atingi meu ponto de equilíbrio, tá? Eu já atingi meu ponto de equilíbrio. E olha só o custo extremamente baixo que a gente está falando, tá? Daqui para frente, é só crescimento da carteira. Abriu, tá? Abriu. Lógico que, vamos falar aqui, ó. Aqui eu gastei 1.000, tá? Deixa eu tirar aqui. Cadê aqui a borrachinha? Né? Ó, aqui eu gastei 1.000, tá? Aqui eu gastei 1.000, que eu tô falando débito. Aqui o crédito que entrou para mim. Aqui, ó, vendi de novo, vendi de novo, vendi de novo e abri mais 500 aqui, tá? Aqui a gente já tá falando de 2.000. Aqui, ó, vendi de novo, vendi de novo, vendi de novo e mais 2.000. E aqui, pessoal, aqui a gente já tá falando aqui do custo de 1.000, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei menos 500, aqui eu zerei, aqui já sobrou 500, tá? E aqui já sobrou 1.000, tá?
Então você vê como isso aqui eu estou falando uma empresa que começou do zero, não estou falando nem daquelas empresas que já têm carteira de cliente ativo e tudo mais, tá? A tendência aqui é que isso vai crescendo, tá? A tendência é que isso vai crescendo, tá? E esse valor aqui vai sobrando mais. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, isso aqui dá escala para vocês, tá? Isso aqui dá escala. Tá? Vai chegar uma hora, lógico, eu preciso de pôr mais uma pessoa, eu tenho uma pessoa só, vai chegar uma hora que eu preciso trazer uma segunda pessoa, e esse valor aqui, ele vai chegar em, vai ser 2.000? Não, eu vou precisar de mais 200 de CRM, às vezes eu tenho uma só ferramenta de prospecção, eu tenho um e-mail aqui e tenho uma ferramenta de transcrição de IA, tá? Vou falar aqui 200, só para arredondar, mais 200, mais 50, tô falando de 450, então eu vou ter outra pessoa aqui trabalhando, me ajudando e vai ser mais rápido ainda para ela bater esse ponto de equilíbrio de R$450, tá? Então, o que que eu falo? Quando as pessoas vêm falar para mim, por que hoje, se eu fosse começar do zero de novo, que nem eu comecei, com certeza eu ia estabelecer o mesmo modelo de negócio, tá? Que eu fiz, tá? Que eu aprendi, que eu desenvolvi. O que que tem nesse modelo de negócio, tá? Modelo de recorrência, vendas recorrentes. Por que, Júnior? Recorrência, deixa eu até começar aqui uma outra página aqui, tá? Por que, Júnior? Recorrência, tá? Recorrência. Receita, vou pôr aqui, receita de recorrência. Por quê? Porque a tendência é ela ir crescendo mês a mês, tá? Cresce um pouquinho, cresce mais um pouquinho, cresce mais um pouquinho, ela vai crescendo, tá? Altamente tecnológica. Quando eu falo altamente tecnológica, eu tô falando de CRM, tô falando de uma ferramenta de transcrição de call, tô falando, né, ferramenta de análise, tá? A gente tirar indicadores aqui depois. Outro ponto eu ficaria home office. Júnior, mas eu quero trabalhar na rua. Não tem problema, vai para o coworking. Tá? A única diferença, a única coisa que eu falo aqui de coworking, o que que acontece, tá, pessoal? Coworking, a produção sua, muitas vezes, ela é limitada, tá? Por quê? Porque eu já fiquei, isso aqui, você tem muita dispersão de energia. Se você trabalha numa questão focada, você tem que, aqui, se você não tiver uma sala no coworking, você vai, é muita bagunça, assim, é muito trança-trança, pessoa que chega, conversa, não sei o quê, então você tem que se concentrar muito. Tem gente que não consegue trabalhar em casa, tá? Então, mas eu prefiro alugar uma sala. Tudo bem, você vai alugar uma sala aí, né? Se você vai alugar uma sala, a gente já está falando aí de um custo de sala aí bem maior, né? Uma sala aí, no mínimo, uns R$2.000. Aí você vai ter que mobiliar, tem que limpar, tem que ar-condicionado, outra internet, tá? Se você não precisa colocar a equipe, não tem problema. Outro ponto aqui, equipe remota. Tá? PJ, toda a galera sendo PJ com você, tá? Divisão de resultados com a equipe. Com equipe, por quê? Porque aqui você consegue prender as pessoas com você. No começo, as pessoas elas vão ganhar pouco, mas vai chegar no final meio que essa pessoa vai quase virar sócia sua, tá? Só que sócia no seguinte, amarrado pelo dinheiro, tá? Se amanhã ou depois essa pessoa ou você não quiser mais trabalhar junto, não tem problema de divisão de sociedade, essas coisas, tá? Então, aqui
você consegue, o grande lance disso, o que que é? Você ter um custo fixo extremamente baixo, tá? E também aqui você consegue ter muita agilidade, tá? Você consegue ter aqui muita agilidade. Júnior, o que que é muita agilidade? Você consegue pôr, tirar a pessoa, acrescentar a pessoa, tá? Você tem processos ágeis, tá? É isso aqui, processos. Nossa senhora, pessoal, vocês me desculpam. Minha letra já é feia, ainda fica aqui, processos ágeis, tá? Mas eu acho que um dos pontos mais importantes é isso aqui. Por que que é importante isso aqui? Porque o mês que você não fatura muito, esse mês deu um BO, tá? Muitas vezes o faturamento acontece isso. Só que o seu custo fixo ele é aqui embaixo, ó, tá? Então, o degrauzinho que vai ter aqui, né, que é o vermelho que a gente fala, esse degrauzinho vermelho aqui, ele é pouco, tá? Ele é pouco. E essa parte aqui, que é o seu lucro, é grande, tá? É grande. Por quê? O seu custo fixo aqui, ele tá muito baixo, tá? Ele tá bem baixo no seu custo fixo aqui. Então, fica muito mais fácil de você conseguir ter paz. Isso aqui é paz, tá? Hashtag paz. Por que que eu falo isso, tá? Eu já tive empresa, cheguei a ter quase 50 funcionários, só que o meu modelo de empresa, ao invés disso aqui, era isso aqui assim, ó. Eu tinha uma empresa, tá? Então tinha aqui as oscilação, a sazonalidade, só que meu custo fixo ele estava aqui em cima, tá? Júnior, mas você deixou chegar? Deixei, tá? Cagada minha, tá? Então, ao contrário aqui. Qualquer coisa que eu fazia, tá? Aqui, ó, meu custo fixo aqui. Se dava, por exemplo, final de ano, que é o segmento que eu tava, era totalmente parado, Copa do Mundo, quando tinha muito feriado, época de carnaval e tudo mais, tá? Daí o que que acontecia? Tinha aqui os períodos de lucro, tá? Mas eles não eram suficientes para anular esses períodos de prejuízo. Daí ia pegando capital de giro, tá? Para ajudar, antecipava, o meu ponto de equilíbrio ia acontecendo isso, tá? O meu custo fixo ia aumentando cada vez mais. Até que chegou uma hora que isso aqui, pum, tá? Ferrou tudo, tá? Ferrou tudo. Então, por isso que eu acho que esse modelo de negócio é o melhor modelo que existe, tá? Mas aí a gente tem algumas outras situações que é importante, tá? Alguns investimentos que você tem que fazer. Para você ter sucesso com isso, o que eu percebi que eu tive sucesso, tá? Eu olhei para quatro pilares na minha empresa. O pilar de negócio. Esse pilar de negócio, eu já tinha me ferrado antes, então eu sei muito disso, tá? Eu tomei muita porrada aqui, então aprendi muita coisa que eu já sabia que não podia fazer e aprendi outras coisas. Quando a gente está falando aqui, é o segmento que vai atuar, o formato de contratação, tá? Enfim, tudo relacionado ao negócio. Aqui, o segmento de tecnologia, tá? Quando a gente fala em tecnologia, tá? A gente está falando aqui de CRM, de outras plataformas, tá? As plataformas que vão construir o meu hack o meu hack para fazer vender mais, tá? Isso aqui eu aprendi meio que na raça, porque eu gosto muito de estudar isso, tá? Então aqui no caso, e foi isso que me tornei o maior parceiro do Pipe Drive da América Latina. Só que tem outros dois pilares também, o de desenvolvimento pessoal. O que que é isso aqui? Produtividade,
relacionamento, construção de relacionamento, tá? A parte de quando fala da gente criar, se aproximar das pessoas, eu esqueci o nome, tá? Nossa, tem um nome meio francês lá, esqueci lá. Mas aqui, ó, de relacionamento, tá? Produtividade, otimização do tempo. Eu cuidei muito mais da minha saúde. Quando eu cuidei da minha saúde, eu consegui, por incrível que pareça, que eu voltei a praticar esporte, que eu fiquei um tempo sem praticar esporte, foi a pior fase da minha vida, tá? Eu consegui vender muito mais, de ser uma pessoa muito mais carismática, tá? E a gente tem também o pilar de desenvolvimento técnico. Caramba, pessoal. Que letra horrível. A gente está falando aqui de desenvolvimento técnico. Tá? O que é esse desenvolvimento técnico? Aqui eu já estou falando aqui de técnicas de vendas. Tá? Spin selling. Opa, spin é com N aqui. Spin selling. Opa. Técnicas de negociação e fechamento, tá? Prospecção. Eu não sabia prospectar, tá? Aqui, ó, produção de conteúdo, tá? Então, quando a gente fala aqui para ter sucesso, a gente tem que olhar para esses 4 pilares, tá? Muitas vezes a pessoa olha só para esse aqui, tá? De negócio, ou olha só para esse aqui, tá? De desenvolvimento técnico. Aqui, ó, fica fazendo cursinho. Ah, mas não dá certo, Júnior, só que não tem aqui. Aqui, ó, a gente tá falando de disciplina também, tá? Júnior, mas no final da história, o que acontece? No final da história é isso aqui que você tem que chegar, tá? Pensar que sempre que vai criar uma empresa, que vai trabalhar com uma empresa disso, não tem jeito, tá? Vocês têm que pensar no desenvolvimento de uma situação dessa. Tecnologia, negócio, tá? Eu apaguei aqui, não vou fazer... Você tem que aprender desenvolvimento pessoal e desenvolvimento técnico. Por incrível que pareça, quando eu refleti o que deu tão certo na minha vida, eu olhei esses 4 pilares aqui como os pilares centrais para o sucesso que eu tive, tá? E é isso que a gente vai aplicar lá, desenvolver no programa, tá? Vendas. Nossa senhora, que letra horrível, tá? Programa Vendas te liberta, tá? Vendas te liberta, me libertou e vai libertar você, e é isso aí. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!